Glória a Deus que hoje eu estou aqui. Aleluia. No livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo estava falando assim. Esse versículo você conhece, eu acho que só não conhece decorado, porque às vezes as pessoas não decoram mesmo o versículo, mas já conhece muito mesmo. Diz assim, olha: não se amoldem. Vamos começar do primeiro. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. E eu peguei algumas informações interessantes para a gente aqui nesse versículo. Eu vou falar algumas palavras em grego, mas não é porque eu sei grego não, é porque glória a Deus pela tecnologia, que hoje a gente pode usar, né? Aperta o botãozinho lá, já aparece, é um negócio, é uma beleza, né? Não precisa nem você ter feito um curso de grego, que já está lá na sua frente. E eu achei interessante, porque essa passagem, quando pede para nós nos renovarmos, ela está usando uma palavra aqui em grego chamado anakainosis. Anakainosis. É interessante isso, porque você sabe o que quer dizer essa palavra, ou pelo menos o que é que queria dizer para as pessoas que estavam entendendo, estavam lendo aquela passagem na língua original que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava dizendo: olha, você precisa de uma completa mudança para melhor. Né? Tremendo isso, né? Tremendo isso. Olha, você precisa renovar. Mas quando as pessoas entenderam, ouviram aquela palavra, olha, quando vocês precisam anakainosis, a gente entende só renovar, mas quem estava ouvindo aquilo, lendo aquilo na língua original, estava entendendo: olha, nós precisamos de uma completa mudança para melhor. Não é uma simples mudança, é uma mudança para melhor. Amém? E ele continua: para que experimenteis. Aí vem essa palavrinha grega também de experimenteis. Aí eu queria também compartilhar com você. Ela diz assim, ó, ela é dokimazo. Dokimazo, né? Também foi por causa da tecnologia que eu apertei lá no botãozinho, apareceu para mim. E ela diz assim, olha: reconhecer como genuíno depois de examinar. Depois de examinar. Né? Então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí foi aí que eu entendi, quando eu li essa palavra dokimazo, é que eu entendi que na Nova Versão Internacional, esse versículo 12, esse versículo 2 do capítulo 12 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, faz uma diferença, não é? Uma coisa é você experimentar, mas quando você experimenta, você pode experimentar e ver que não é bom. Por exemplo, pode aparecer uma propaganda na televisão de um veículo e diz assim: olha, compre esse veículo, que esse veículo é muito bom, faz de tudo, anda quase sozinho. Aí você venha fazer um test drive. Aí você vai na loja e faz o test drive. Aí você viu que o veículo não era nada daquilo que estava na propaganda. Né? Não tinha nada demais, ou enfim, você não gostou. Mas aí a palavra de Deus, ela pede para nós nos transformarmos para melhor, para nós mudarmos para melhor, para que você experimente e comprove a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é bom isso, né? E por isso mesmo que essa palavra do apóstolo Paulo aqui, ele estava dizendo: olha, você precisa fazer isso, e só existe uma maneira de você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que maneira é essa? Você transformando o quê? A sua mente, né? Transformando o seu entendimento. Mas eu acho interessante que no comecinho do versículo ele diz: olha, não se amoldem ao padrão desse mundo. Amados, para nós podermos transformar a nossa mente, por isso que eu disse que não estava saindo do assunto, né? Da música. Quando nós precisamos que o Senhor seja o nosso Senhor. Nós precisamos renovar a nossa mente, mas sem
nos amoldar aos padrões deste mundo, né? Existe, amados, um padrão nesse mundo, que é um padrão que o mundo traz, que é do diabo. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas Jesus Cristo mesmo já dizia, olha, não tires do mundo, mas livra-os do mal. O que é nos livrar do mal? É nós não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, né? Esse é o sentido do que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Porque para você se transformar, para você mudar para melhor, para que a sua mente comece a receber informações novas, queridos, você precisa, é necessário que você não se amolde a esse padrão. Você precisa esquecer esse padrão. Um dia nós fizemos parte desse padrão, mas nós precisamos esquecer esse padrão. Amém? Aleluia. Então existe uma maneira de nós tirarmos os pensamentos errados da nossa mente, porque nós viemos com eles, nós viemos com os padrões do mundo, nós viemos amoldados aos padrões do mundo, mas nós precisamos, não sei nem se existe essa palavra, nos desamoldar, né? Nós precisamos sair do molde que o mundo diz que nós precisamos viver. Amém? Então o mundo diz, a palavra diz, não roubarás, e você vai e pega um clips do escritório onde você trabalha. Estou dizendo um exemplo muito pequeno. Se você não pediu o clips a quem você tinha que pedir, vou dizer o clips não, porque às vezes a gente bota no papel e leva para casa, é demais, né? Mas digamos assim, uma resma, né? Me ensinaram que não se diz resma de papel, porque resma já é de papel. Então não sei se é verdade, mas aí, desde então eu só digo resma. Então você está lá no seu escritório, tem uma resma lá à sua disposição, do escritório. Aí você diz, eu estou precisando de uma resma em casa. Aí pega a resma e leva para casa. Se você não pediu aquela pessoa, você roubou, não é verdade? Então, por que isso? Porque outras pessoas do escritório fazem, e às vezes o chefe às vezes nem liga, nunca reclamou, você fez. O que é que aconteceu? Você se amoldou aos padrões do mundo, né? Então isso é se amoldar aos padrões do mundo. E essas coisas, queridos, vai acontecendo conosco às vezes sem a gente perceber, não é verdade? Sem a gente perceber. Mas a gente precisa transformar a nossa mente. E eu acho interessante quando o apóstolo Paulo fala isso, porque a nossa mente, ela precisa ser transformada. Agora é transformada por quem? Pela palavra. E quem precisa fazer isso? Eu, né? Todas as versões, tanto a Almeida Corrigida como a Nova Versão Internacional, ela diz, transformai-vos, e a outra diz, transformem-se. Ou seja, é você que faz. Amém? Sou eu que faço. Não é ninguém que vai fazer por mim. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você já ouviu isso várias e várias vezes aqui nessa igreja. Se você já fez o rema, você já ouviu isso várias e várias vezes no rema. E se você não fez o rema ainda, você vai fazer e vai ouvir isso várias e várias vezes lá no rema. A nossa responsabilidade é nos transformar. Ninguém pode fazer isso por você. Amém? Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode ser salvo por você. Ninguém pode fazer de Jesus o seu Senhor por você. Então ninguém, queridos, pode transformar a sua mente a não ser você. Amém? Só você pode fazer isso. Só você pode transformar a sua mente. Agora vamos para a palavrinha grega de novo. Eu gosto dessas palavrinhas gregas, né? Essa palavrinha grega desse versículo, transforme-se, sabe o que é? Metamorfo. Metamorfo, daquela palavra que você já conhece na língua portuguesa, metamorfose, né? Que é se transformar. Agora, sabe o que é interessante? É que metamorfos é justamente isso, mudar de forma. Mudar de forma. Por isso que ele diz, não se amoldem, mas vocês precisam mudar de forma. Entendeu? Como a palavra, ela tem umas... na forma como Paulo escreveu, na língua que Paulo escreveu, às vezes faz um sentido que às vezes a gente perde esse sentido na língua portuguesa, não é? É bom às vezes você ir atrás, pegar, catucar lá, mexer em alguma coisa para procurar essas coisas, porque te dá um sentido diferente. Ele diz assim, olha, não se amolde. A molde é o quê? Colocar no molde, né?
Então você quer fazer um quadrado de argila, o que é que você vai fazer? Fazer um quadrado de isopor, de madeira, alguma coisa, encher de argila. Quando você tirar a madeira, tirar o molde, o que é que vai acontecer? A argila vai estar bem quadradinha, né? Mas não, o apóstolo Paulo diz, olha, você não pode se amoldar, você tem que se transformar, você tem que mudar de forma. Você não pode ficar com a mesma forma que você tinha quando você chegou aqui. É necessário que você mude de forma, mas é necessário quem? Eu e você, nós mesmos. Eu mesmo preciso fazer algo pela minha vida. Você precisa fazer isso pela sua vida. Amém? Ninguém pode fazer isso por você. Às vezes nós queremos, queridos, que as coisas aconteçam na nossa vida, que as coisas, as bênçãos de Deus cheguem para nós, mas nós muitas vezes não estamos nos transformando para receber as bênçãos. E nós precisamos nos transformar para receber as bênçãos. Precisamos nos desamoldar do mundo e nos amoldar à palavra. Amém? Porque quando nós nos amoldamos à palavra, quando nós renovamos a nossa mente, nós somos capazes do que a palavra diz, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está vivendo hoje, não quero que você me responda não, viu? Você está vivendo hoje a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus? Se você não tiver, ou você percebe que não está, deixa eu te dizer uma coisa, está precisando de alguns moldes aí na sua vida, tá certo? Não estou dizendo isso para você sair daqui assim, triste não nessa tarde, nessa começo de noite, muito pelo contrário, estou dizendo isso para você sacudir e entrar nesse bendito desse molde, amém? Esse molde é importante para a sua vida, a palavra é importante para a sua vida, porque quando nós nos amoldamos a essa palavra, queridos, o que é que ela diz? Nós vivemos, nós presenciamos, passa a ser parte da nossa vida, passa a fazer parte da nossa vida a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amado, isso aí é o sonho que nós temos, é um desejo em fé que nós temos, de viver o tempo todo a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu não sei você, mas é para mim. Para mim é o meu sonho, é o meu desejo, é o que eu anelo, né? Eu gosto dessa palavra, anelo, né? Aleluia, aleluia. Nós não dependemos dos outros, querido, nós dependemos só de nós mesmos, amém? Nós dependemos de nós mesmos para fazer isso, amém? Aleluia. Sabe o que o apóstolo diz no verso 3 aqui? Ele diz assim, ó, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, o que depende de mim é a decisão de me transformar. E quando eu me transformo, segundo essa palavra, nós nos transformamos para melhor. Não é assim? Que a palavra que nós vimos, que a palavra significa. E o que é melhor nesse caso? Nos dá um conceito mais elevado do que devemos ter. Nós precisamos, segundo a palavra, ter um conceito, não viver um conceito mais elevado do que devemos ter. Sabe, amado, o que é que a palavra está dizendo aqui? Olha, a palavra é a autoridade final sobre a minha vida. Amém? É a palavra final sobre a sua vida. Então, não é o que eu penso da minha vida que vai me fazer viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É o que Deus pensa sobre a minha vida que vai me fazer viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando o apóstolo Paulo diz, olha, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário,
tenha um conceito equilibrado, ele estava dizendo, olha, você não pode ir para o extremo de pensar que você pode fazer todas as coisas, que todas as coisas é em você. Na verdade, Paulo estava trazendo um equilíbrio para o que ele mesmo estava dizendo, né? Ele estava dizendo, olha, você precisa fazer isso, depende só de você. Agora tem uma coisa, cuidado para você não ir demais e pensar que depois você que pode fazer tudo. Não, você é o responsável por se transformar. Agora, quando você se transforma, quando você coloca a palavra na sua mente, quando a palavra de Deus lhe amolda, o que é que acontece? Nós vivemos um conceito equilibrado pela fé. Amém? Aleluia. Nós vivemos um conceito equilibrado pela fé. Não é o que eu penso, queridos, não é o que eu acho, mas é o que Deus pensa e é o que Deus acha sobre mim. Amém? Nós devemos muitas vezes deixar, devemos sempre, né? Deixar morrer aquele homem que quer fazer as coisas que não estão na boa, na perfeita e na agradável vontade de Deus. E viver o homem segundo a palavra, segundo o coração de Deus, como Davi, que viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, amados, Davi errou algumas vezes, mas mesmo Davi tendo errado, Davi sempre teve um coração de arrependimento, né? Era o que importava para Deus, um coração de arrependimento. Isso é o que importa. Eu não estou dizendo que você não vai errar ao longo da sua vida, que eu não vou errar ao longo da minha vida. Não, queridos, nós erramos, mas o importante do erro é você corrigir, né? O importante do erro é você corrigir. Eu sempre vejo meu filho, que é pequeno ainda, está escrevendo na escola, fazendo o dever da escola, e ele faz com o quê? Com lápis grafite, né? Por quê? Porque o lápis grafite ele pode pegar a borracha, apagar e começar de novo, né? Ele pode apagar o que estava errado e começar de novo. Sabe, amados, é assim que Deus vê os nossos erros quando nós nos arrependemos. Ele apaga e nós começamos de novo. Não dá para ver o que está embaixo, porque já tem outra coisa escrita em cima. Amém? O importante da nossa vida é isso. Amém? Aleluia. Mas sabe, quando nós nos amoldamos a essa palavra, quando nós começamos a nos amoldar a essa palavra, sabe o que é que acontece? As coisas vêm, os ventos vêm e nada vai te abalar. Nada vai te abalar. Eu me lembro, tem uma passagem no livro de Mateus, onde Jesus estava falando sobre a questão do homem que edificou a casa sobre a rocha, né? Ou sobre a areia. Porque um edificou sobre a palavra e o outro não edificou sobre a palavra. O que é que acontece? Eu acho interessante essa passagem. Vamos lá, em Mateus capítulo 7. Verso 24. No verso 24, Jesus diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Olha que interessante. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram nas duas casas. Agora, uma caiu e a outra não caiu. Quando nós, amados, decidimos transformar a nossa mente, quando nós decidimos nos desamoldar ao padrão do mundo e nos amoldar ao padrão da palavra, pode vir o vento, pode vir os rios, pode vir o que mais? A chuva, que não vai derrubar, queridos, aquilo que você construiu. Amém? Aleluia. Não derruba, porque a palavra diz que não derruba. Não sou eu que estou dizendo. Eu gosto dessa passagem porque é Jesus que estava falando. Amém?
aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como esse homem que a construiu a casa sobre a rocha. Então, quando nós nos amoldamos à palavra, querido, quando nós vivemos essa palavra, quando nós praticamos essa palavra, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus vem para a nossa vida, e pode ser até que a chuva venha, o rio transborde, o vento bata, mas você não vai se abalar. Mas você não vai se abalar. Amém? Nós precisamos assimilar essa palavra de Deus. Nós precisamos ver que essa palavra, ela move todas as circunstâncias pela fé, queridos. Quando nós estamos vivendo amoldados a ela. Amém? Quando nós estamos vivendo amoldados a ela. Deus não se move, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se move pela multidão de orações que está sendo feita a teu favor, se você já é uma pessoa que crê e você não está crendo naquilo que as pessoas estão orando por você. Amém? Tem uma piadinha que diz que nós não devemos ser crentes 6 horas, né? É aquele crente que diz 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? O crente 6 horas. Não, querido, nós precisamos ter uma vida de fé amoldado a essa palavra, porque não adianta, amado, deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar a tua vida nessa tarde. Não adianta você pedir oração se você não está crendo naquilo que as pessoas estão orando por você. Não adianta. Então a primeira pessoa que precisa mudar para que você, ou então peça oração para que a pessoa, você tenha entendimento. Se é para pedir oração para alguma coisa, peça para você ter cada vez mais entendimento da palavra, para que a sua mente seja transformada, para que você decida que a sua mente precisa ser transformada pela palavra, para que aí sim a sua vida comece a viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. A confusão na nossa mente, queridos, ela acaba com muitas áreas da nossa vida. Quando nós deixamos as confusões virem sobre a nossa mente, ela é muito prejudicial para a nossa vida. Quando a palavra diz, quando o apóstolo Paulo disse lá em Romanos que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, isso está incluído muita coisa aqui. Está incluído muita coisa que você pode parar para ouvir, muita coisa que você pode parar para ler. Quando você está decidido a não se amoldar ao mundo, você precisa decidir a não escutar e a não ler qualquer coisa. Amém? É importante. É importante que você não deixe qualquer coisa entrar na sua mente para não criar uma confusão na sua mente. Essa confusão, amados, é o que pode destruir a sua vida. Essa confusão na mente pode acontecer de não ter mais de você mesmo. Depois que essa confusão está estabelecida lá dentro, você não tem mais tempo aqui na vida de desfazer essa confusão. E você vai viver uma vida que não é a boa, não é a perfeita e não é a agradável vontade de Deus. Por quê? Por causa de uma confusão que se estabeleceu na sua mente. Sabe, eu gosto do meu pai. Meu pai ainda não é crente, ainda. Mas de vez em quando ele é bem tranquilo com relação a isso. Ainda o filho hoje é pastor, né? Ele tem que ser bem tranquilo, né? Não dava para ser diferente. Quer dizer, até dava, né? Se tivesse muito complicado mesmo a casa. Mas graças a Deus a minha casa não é. Mas meu pai gostava de dizer antes, né? Se vocês levam uma lavagem cerebral, meu irmão, é exatamente isso. É exatamente isso que precisa acontecer dentro da igreja. Nós precisamos levar uma lavagem cerebral da palavra. Amém? É importante, amados, que seu cérebro precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. A sua mente, ela precisa ficar bem limpinha de tudo aquilo que você trouxe para dentro, para que você precisa formatar o HD para começar ele todo de novo. Porque se você não fizer isso, queridos, a confusão se estabelece. Amém? Se você junta uma informação velha com uma informação nova, aí você faz uma informação que é um balaio, pronto, aí está feita a confusão. Então nós precisamos sim levar uma lavagem cerebral da palavra de Deus. Amém? É importante que isso aconteça.
A nossa vida, quando nós levamos essa lavagem cerebral, que diz, a nossa vida ela precisa passar a ser uma vida de ousadia nessa palavra. Amém? Ela precisa passar a ser uma vida de ousadia. Nós precisamos nos amoldar ao padrão da palavra, e no momento em que você se amolda ao padrão dessa palavra, você precisa começar a viver exatamente conforme a palavra diz que você tem que viver. Amém? Nós não podemos, amados, estar nos conformando com as coisas. Na verdade, são duas traduções para essa mesma palavra, né? No verso, na Bíblia Almeida Corrigida, diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. E na Nova Versão Internacional é que diz que nós não devemos nos amoldar. Amado, nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. Sabe? Muita coisa aí no mundo que a gente vai vendo as coisas acontecerem e a gente acaba se conformando. Sabe, uma coisa é você viver no Brasil, porque você vive no Brasil. O Brasil é um estado, né? Um estado nacional. Esse estado nacional tem leis, as leis precisam ser cumpridas, as leis precisam ser respeitadas. Sabe, queridos, as pessoas que vivem nesse estado nacional, mesmo as que estão no mundo, precisam ser respeitadas também, mas se conformar, se amoldar com as coisas que estão aí, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não me conformo, não me amoldo. Sabe, mas muitas vezes eu fico pensando nesse conjunto de informações que vai chegando para a gente através da televisão, através de informações que a gente vê sobre o homossexualismo, por exemplo. E a gente vê igreja, já me disseram que aqui em João Pessoa também já tem igreja evangélica, vou botar até evangélica entre aspas, né? Com um negócio desse. Igreja evangélica de homossexuais. Amado, isso é se conformar, se amoldar aos padrões do mundo. Não pode uma coisa dessa. A palavra de Gênesis a Apocalipse, literalmente de Gênesis a Apocalipse, ela é contra essa prática. Como é que você vai se amoldar a essa prática por respeito às pessoas que estão lá? Amado, você deve respeitar e amá-los em amor, mas sempre mostrando para elas que elas estão vivendo uma prática de pecado. Uma prática de pecado. E isso e várias outras práticas, né? Eu citei essa porque essa para mim é o absurdo do absurdo, né? Sabe, amados, pode ter pessoas ali boas, pessoas decentes, pessoas que têm o desejo ardente de se comprometer com a palavra, de se comprometer com o Senhor. Podem ter grandes ministros ali, de repente você pode ir para ali e até ouvir uma grande ministração da palavra, mas não está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque está amoldado a este mundo. Porque está amoldado a este mundo. Nós não devemos, amado, viver amoldado a este mundo. Amém? Nós devemos viver, eu até botei essa palavra aqui que eu gostei dela. Nós devemos viver o Evangelho com integridade. Né? Com integridade. O Evangelho, queridos, ele não é um Evangelho de escolhas do que eu gosto e do que eu não gosto na palavra. O Evangelho é um texto íntegro que precisa ser aceito como ele é do começo ao fim. Amém? E é isso que vai transformar a tua vida. E é isso que vai fazer você viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? É viver o Evangelho com integridade. Sabe por quê? No livro de Salmo, no Salmo 121, você conhece esse Salmo, né? Aleluia. Se não lembra dele, abra comigo lá. Tem até uma musiquinha de Ademar de Campos, esse que está tocando aqui, que eu tenho no meu carro, que toca esse salmo aqui, bem bacana. Ele diz assim, ó: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Queridos, aqui nesse momento aqui, o salmista, ele está o quê? Cercado pelos montes. Ele não consegue ver nada à frente dele. Mas sabe, ele diz, olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Porque quando nós deixamos de olhar, amado, no nosso nível, quando nós deixamos de estar amoldados a este mundo, o nosso socorro ele vem de cima. Amém? O nosso socorro ele vem de cima. E aí todas as coisas se resolvem. Sabe, muitas vezes a gente está querendo resolver as circunstâncias olhando na horizontal. Mas o nosso socorro, queridos, ele vem do alto. O nosso socorro ele vem de cima. Amém? O nosso socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não existe, amado, nada mais poderoso do que isso. Você consegue imaginar algo mais poderoso que tenha feito os céus e a terra só com a palavra? Amém? Aleluia. Tremendo demais, não é? Não tinha nada. Até a ciência hoje fica se debatendo da onde veio. Foi o Big Bang, foi não sei o quê. Começou não sei da onde, não sei quantos bilhões de anos atrás. Não importa, amado. Você sabe o que é que começou tudo? A palavra. Faça-se. Faça-se. E estava feito. E por que, amado? Se foi assim há sei lá quantos anos atrás, que aí vai discutir se foi há bilhões ou há milhares de anos atrás. Mas seja lá o que tenha acontecido, seja lá há quanto tempo tenha sido, amado, foi a palavra, essa mesma palavra que está disponível para a sua vida hoje. Por que você acha que a palavra que fez todas as coisas existirem poderia não ser suficiente para tirar a tua conta do negativo? Porque essa palavra que fez todas as coisas existirem não seria suficiente para curar a enfermidade que possa estar temporariamente no seu corpo aí agora? Amados, essa palavra ela é suficiente para tudo. Agora, nós temos instruções da parte da palavra para isso. Que instruções são essas? Não se amolde. Transforme a sua mente. Você precisa deixar de pensar como o mundo pensa e você precisa começar a pensar como Deus pensa. Porque só depois que isso acontecer é que a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus vai começar a se realizar na sua vida. Amém? O louvor pode vir aqui à frente? Aleluia, aleluia. Eu queria que vocês cantassem só mais uma vez aquela música, pode ser? Aleluia, aleluia.